Bíblia Sagrada. Segundo a Reis, capítulo 2, Elias é levado ao céu num carro de fogo. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive, ó Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes o que o Senhor hoje tomara a teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes o que o Senhor hoje tomara o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem eu sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Assim seja. Eliseu, o sucessor de Elias. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu, e tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias, que se caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e para outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó disseram: O espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra, e disseram-lhe: Eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixai-os ir para buscar teu senhor. Pode ser que o elevasse o espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: Não os envieis. Mas eles apartaram com ele até se enfastiar, e disse-lhes: Enviai. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: Eu não vos disse que não fosses? E os homens das cidades disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse: Assim diz o Senhor: Sararei estas águas,
não haverá mais nela morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até os dias de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade, zombaram dele e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E enviaram-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no monte do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria? Assim seja.